Graça e paz, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos e todas hoje em mais uma das nossas lives do plano de leitura cronológico da Bíblia. Hoje, completando 97 dias de leitura da palavra no livro de 2 Samuel, e estaremos lendo os capítulos 9, 10, 11 e 12. Então, desculpa aí o atraso, mas eu acabei de chegar lá de Grão-Pará, quase chegando à Seropédica, né? Na faixa de 50, 55 minutos, né? Para poder acessar a Igreja Metodista em Grão-Pará, que estava hoje com uma conferência, Vinho Novo. Então, estava trabalhando para o Senhor. Hoje foi um dia daqueles, né? O dia todo na rua. Mas sejam bem-vindos, irmã Zezé, Deus abençoe. Fernanda Dias, Deus abençoe. Deus abençoe Débora Pinta, paz do Senhor, pastora Ana Virgínia, Sônia dos Anjos, que estávamos juntas, né, lá em Grão-Pará, bendito seja o nome do Senhor, né? Deus abençoe Alessandra, Gibson, Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus, Moacir Rodrigues, né? A gente não quer atrasar, né, mas não depende da gente, né? O culto se estendeu e acabamos que o caminho é muito longo, né? Mas graças a Deus chegamos, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, gente, a gente não vai demorar, que é para também não demorar aí para vocês. A gente vai começar com as pessoas que estão aqui entrando, Maria Amélia, né? Nossa irmã Débora, né? Eu já falei aqui, Eugênia Alves, Deus abençoe. Só quero trazer aqui um testemunho, pessoal, para a glória e honra do nome do Senhor. Né, a nossa irmã, a Sônia dos Anjos, está com seu esposo, membro metodista, né, da nossa igreja, o irmão Reinaldo. Ele está internado, né, ele passou mal sábado, domingo teve na igreja, e quando foi na segunda-feira, né, ele ainda estava mal, foi ao médico e descobriram que ele tinha tido infarto, né, e estava inclusive tendo outro naquele momento. Então, foi levado às pressas, Hospital da Posse, que o atendeu muitíssimo bem, porque quando Deus está à frente é assim, né? E então está internado. Porém, ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele ficou 8 horas sem respirar, né? Então, sedaram ele, conseguiram reanimá-lo, sedaram e ele estava lá. Então, ontem, pastor Edinaldo Breves, foi pastor aqui no nosso distrito, ISD, foi visitá-lo, né? Eu comuniquei a situação e ele prontamente veio e foi visitá-lo. E hoje eu senti então no coração de ir. Então a gente marcou com a irmã Sônia dos Anjos. Lá tem setores diferenciados, né? Para quem é clérigo, né? Para quem é visita. Mas infelizmente, apesar que eu cheguei 1h30, a visita só estava aberta para pastores, o que fosse, a partir das 3 da tarde. E nada começa no horário, é Brasil, né? Nada começa no horário. Então, assim, quando todo mundo foi embora, 4 horas da tarde, eu estava lá desde 1h30, foi que deixaram eu entrar no setor do CTI, mas ainda sem poder vê-lo. Quando as visitas todas saíram, que isso já era um pouco mais de 4 horas, 4h15, 4h16, passou uma doutora, me cumprimentou, mas eu não sabia quem era, eu estava com a capelã ao meu lado. Ela desceu, depois ela voltou e disse assim: tem alguma Marisol aqui? Eu falei: eu sou a Marisol. Poxa, eu fui lá no pátio, né? Gritando: Marisol, tem alguma Marisol aqui, né? E aí ela falou assim: porque assim, a moça, a esposa, está com o marido e eu vou permitir que você entre por 5 minutos para orar por ele. Ela está preocupada, seria muito bom. Eu falei: na verdade eu estou aqui desde 1h30, já podia ter entrado há um tempão. Aí tudo bem, né? Fomos lá e Deus falou assim, quando eu saí de casa: leve o óleo da unção de mirra, que veio de Israel. Então eu levei, não levei o óleo que eu faço, ungido, eu levei a mirra, que aponta para a cura, né? E aí, quando eu cheguei, né, a Sônia estava falando com ele, a médica dizendo para a Sônia: fala com ele, para ele acordar, ele precisa acordar. E aí nós soubemos ali que ele já estava há 30 horas sem sedação, e deveria estar acordado, né? Mas ele não tinha nenhuma reação, só com a respiração mecânica e tal. Aí eu orei por ele,
dei uns comandos, né, daquilo que Deus me mostrou. E depois eu falei, Sônia, posso ungir? Ela disse, pode, pastor. Ungir a cabeça, né, aqui também, né, ungir, né, os pés dele também. E aí, repreendi tudo conforme Deus falou. Continuamos ali, porque a doutora veio falar comigo. Ela falou que era cristã, contou seus testemunhos, né? E aí, naquele meio do caminho, ela disse assim, tem que sacudir ele assim, ó. Acorda, Reinaldo, acorda, né? E eu falei, não, doutor, ele vai acordar porque ele recebeu a unção com a mirra. Quando eu acabei de falar isso, né? Ela falou, meu Deus, bocejou, ele bocejou, ele vai acordar, ele está acordando. Ela ficou eufórica, nós também ficamos evidentemente emocionados, né? Mas aí já estava na hora de ir embora, porque já tinha passado nem muito o horário da visita. E aí ela nos pediu para sair, e estávamos tirando aquelas roupas todas que a gente põe. E aí ela grita de lá do fundo, né, do salão pra gente, bocejou de novo, bocejou. Aí eu não quis saber, gente, era CTI, mas eu dei a maior glória a Deus possível, né? Então, assim, foi algo extraordinário, que nos deu ânimo, a alegria de saber, né, que ele não está preso, né, em nenhum cativeiro, porque Deus não se agrada, né, que os seus filhos estejam em cativeiro. Ele tirou Israel do cativeiro, né, mas nós vimos um sinal naquilo tudo ali, e queremos aqui hoje dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor pelo cuidado extraordinário que Ele tem com aqueles que são seus. E aí eu entendi aquele cenário que me deixaram tantas horas, né, de 1h30 da tarde até 4h30, porque havia um pai de santo aguardando também para entrar, para atender uma senhora, que a filha é do centro, e ele ia fazer um trabalho naquele lugar. Então a doutora falou, nós vamos levantar um clamor aqui agora, hoje nós vamos levantar um clamor. Eu falei, quer levantar agora? Né? Aí ela falou assim, não, mas não, que eu acho que ela quer que ele vá embora para levantar o clamor. Mas eu e Sônia estávamos chegando à casa dela e oramos, né, colocando a CTI na mão de Deus, a doutora, tudo mais, e amanhã a Sônia vai estar com ela. Então, gente, esse Deus é maravilhoso, né? Como não amar e não temer esse Deus? Então hoje nós vamos continuar o nosso plano de leitura do capítulo 9 ao 12, e é claro que nós vamos começar orando e agradecendo, amém? Então junte-se aí comigo, fique em oração pela minha vida, né? Acaba que todos esses trâmites, né? Você vai lá, você vai cá, e muita gente que sentou perto de mim, né, começa logo a contar a vida, e a gente vai fazendo intermináveis gabinetes, né? Mas eu senti que eu comecei a querer resfriar. Então minha garganta não está lá muito bem, né? Minha aguinha já está aqui do meu lado, né? Mas orem por mim, tá, gente? Não quero cair doente não, chega, em nome de Jesus, né? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nome sobre todo nome, queremos colocar, Senhor, essa live nas tuas mãos, muito e extremamente agradecidos pelos 97 dias que até aqui nos ajudou, Senhor. Senhor, seja conosco, abençoa esse tempo, abençoa, Senhor Deus, nosso trabalho que é feito em amor, e nossos leitores da palavra, para que pela palavra eles sejam edificados e fiquem firmes no Senhor. Pai Santo, cobre a minha vida, Senhor, não permitindo nenhum tipo de enfermidade. Continue abençoando a vida do Reinaldo, Senhor, para que ele possa, Senhor, ter um encontro real, genuíno contigo, Senhor. Que o Senhor fale com ele. Seja, Senhor, com todos e todas que aqui estão. E que em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, tu continue abençoando aqueles que esperam e confiam no Senhor. Nós abençoamos a nossa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então você pode colocar aí no seu script, né, que eu já estou falando há 12 horas seguidas sem parar. Só Jesus para ter misericórdia, né? Amém. Então vamos lá. Capítulo 9 de 2 Samuel. Você pode acompanhar, fazer suas anotações ou prestar atenção. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul? Lembrando que Davi
mandou buscar Milca. Milca era filha de Saul, que Saul daria a quem vencesse o gigante Golias. Porém, quando Davi volta para casar com Milca, ele já deu a outro homem. Então, quando ele morre, Saul morre, Davi vai lá e pega Milca, né? Milca é devolvida a Davi, conforme a palavra do rei que morreu, né? E aí ele resgata a descendência de Saul. Agora ele está perguntando, será que ainda há alguém da família de Saul para que use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Lembra que eles eram amicíssimos. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou, você é Ziba? E ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul que use de bondade, da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde ele está? E Ziba respondeu, está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E quando Mefibosete, que era o nome do menino, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E Ziba disse ao rei, farei tudo que o rei, meu senhor, ordenar a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei, quem sentava à mesa, né? Os convidados de Davi e a família de Davi. Então Davi o tomou como se fosse um filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Lembrando que quando os filisteus atacaram, a bababá, né, vamos dizer assim, dele, o tomou no braço e fugiu com ele. Na correria, ele caiu e quebrou os pés. Claro, não dava tempo de nada, né? Ela correu, tratou como ela pôde, quando ela finalmente se viu livre, né, da perseguição, e é claro que os pés do menino se solidificaram tortos, quebrados. Capítulo 10. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então Davi disse, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum, por causa da morte do seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum, o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele
conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. A barba de um judeu mostra a sua virilidade, a hombridade, e o respeito. E o rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. E quando viram que havia despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei Maaca e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade, e os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, e escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei ao seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra, 40.000 cavaleiros sírios. Meu Deus, Também feriu Sobaque, o comandante do exército, que morreu ali. E quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon, ou seja, Deus deu vitória. Capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço do palácio real, e dali viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu, comandante dos exércitos de Davi. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aí?
Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande Urias o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. E depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. O que ele queria? Que Urias se deitasse com a esposa para dizer: o filho é teu. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que eu não faria tal coisa. Olha a integridade desse homem, gente. Olha isso. Verso 12. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Estava bêbado, mas não foi para casa. No verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta. Escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias na frente da batalha, gente. Na carta ele escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Gente, ainda contou isso, né, gente? Ainda fez do coitado, né, do Joabe, que o amava e que pelejava por Israel, cúmplice desse pecado tão hediondo. Verso 16. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher do alto da muralha? Lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu seu servo Urias o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. E o mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto a este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje a Joabe. Olha que coisa, amados. Eu quero que você preste atenção. Davi, aqui nesse texto não fala, mas outros mais adiante vão falar. Davi estava cansado das batalhas. E aí orou e pediu a Deus folga. Deus deu um dia de folga, que era esse que Davi estava passeando pelo seu palácio, quando ele olha pela janela e ele vê uma mulher muito bonita, de outra pessoa.
Quando ele já perguntou quem é, o pecado já estava totalmente consumado no coração dele. Porque era a mulher de um soldado dele, não era a mulher dele, ele tinha um harém de mulheres. E ele foi olhar a mulher dos outros. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E mesmo sabendo que era a mulher de Urias o heteu, mandou trazê-la. E pela lei, que mulher iria dizer ao rei? Não, poderia ser morta. Ela dorme com ele e engravida. Aí ele começa com todo esse segundo plano de destruição, né, do seu comandante fiel, que nem quis dormir com a mulher, mesmo voltando, que era justamente porque os outros estavam lá, né, os chefes das guardas estavam lá, ninguém tinha esse direito que ele tinha e não era justo. Olha que loucura, gente. E ele fez isso, né? Ele projetou isso. Então vamos lá. Verso 26 do capítulo 11. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu o filho que ela estava esperando. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus vê tudo. Guarda isso aí, tá, gente? Estamos batendo nessa tecla aí, né? Vão fazer 100 dias. Deus vê tudo. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços. E ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor, as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da tua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isto diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo
a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava. Entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos de seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, então, vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu. A criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, ungiu e ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o seu palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Jedidias significa amado do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Raabe, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro. Gente, que coisa pesada, né? E havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e com fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou todo o exército para Jerusalém. Mas essa história aqui é muito forte, né? Porque você vê que Davi, o pecado estava diante dele, mas ele não se dominou. E porque ele não se dominou, não morreu só, né, Urias. A palavra diz que os melhores de Davi estavam também nessa guerra e morreu. Então, olha como um pecado, né? O pecado de um pode contaminar todo o arraial. E tem muita gente que diz que não. Tem muita gente que diz assim: não, é problema meu, é livre-arbítrio, o pecado é meu. Mas quantas famílias estão debaixo de maldição, né? Quantos lares estão destruídos por causa do pecado? Então, gente, é por isso que Deus tem tanto trabalhado no nosso coração o temor do Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. Que coisa terrível que Davi fez, né? E a consequência do pecado. Deus falou: você fez isso às ocultas,
mas agora eu vou colocar que os da tua própria casa te desonrem com as tuas mulheres. E a gente vai ver Absalão, né, que se dormiu com uma das concubinas de Davi, e a gente vai ver que os filhos deles morreram à espada, da mesma forma, porque o Senhor disse, como a tua espada se levantou contra Urias, a sua casa vai perecer pela espada. Gente, é claro, pecado tem consequência. E olha aí as consequências, amado. Morreu uma criança, né? A mulher que teve essa criança chorou, né? Se entristeceu. Ele mesmo chorava, não comia, só pranteava. Como o pecado, ele traz, né, algo tão terrível para quem comete e para quem está naquele ambiente que é cometido o pecado. Que nós possamos olhar essas histórias e nos inspirarmos nela para não viver esse tipo de coisa na nossa vida, mas termos a certeza, né, de que andaremos de acordo com a palavra e não envergonharemos o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém, amados? Então nós vamos orar, até porque são 00:30. Amanhã a gente tem culto. Amanhã a gente tem Santa Ceia de manhã, Santa Ceia de noite. Eu ainda tenho que fazer as pregações. Então, vamos orar? Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, toma a vida, Senhor, dos teus filhos e filhas nas tuas mãos e renova as nossas forças, Pai. Tu nos dá força, tu dá força ao cansado, ao que não tem nenhum vigor, Senhor. Então, que nós possamos ser totalmente dependentes de Ti, confiar em Ti, Senhor, e que a Tua mão esteja sobre todos nós. Continua, Deus, abençoando, socorrendo, enviando resposta sobre aqueles que estão enfermos, Pai. Seja no hospital, seja em casa, Senhor Deus, aonde eles estiverem, que a Tua mão esteja sobre eles. Não a minha, mas a Tua mão. Que o Senhor toque, que o Senhor fale, que o Senhor levante profetas, que em nome de Jesus as enfermidades fujam, Senhor, e vá para o abismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toma filhos, toma filhas, Pai. Filhos que estão seguindo caminhos tortuosos. Senhor, não permita, como quem desperta de um sono, que essas pessoas possam dizer, irei para a casa do meu Pai, voltarei para a casa do Senhor. Senhor, liberta de todo mal, de todo cativeiro, de droga, de vícios, de maldições familiares, e que vidas, Senhor, sejam tocadas pelo Senhor. Pai, nós estamos vendo muitas incidências de câncer, muitas incidências, Senhor Deus, de pneumonia, que nada mais é, Deus, do que uma Covid mascarada. Senhor, sopra com o fôlego da Tua boca e dá vida aos que são Teus, Pai. Repreende todo vírus, virose, todo mal. Queima, Senhor, queima do nosso sangue essa maldade, Senhor, dessas enfermidades, e nos dê saúde, Pai, em nome de Jesus. Também quero rogar, porque muitas vezes, Deus, como Davi, cometemos pecados, ocultamos os pecados, mas, Senhor, se a gente não confessar pecado, eles não serão perdoados. Então, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossos erros, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que sejamos curados, que doença fuja, enfermidade fuja, infecção fuja, Senhor, em nome de Jesus, que a sua mão continue sobre a vida do Reinaldo, Pai. Sabemos que a vida nossa, dele, a nossa, está nas tuas mãos. Então, Senhor, age, por amor do teu nome, nós te rogamos que o Senhor haja pela vida do Reinaldo, que o Senhor continue completando a cura da irmã Célia, Pai, que hoje recebeu alta, já está em casa. Eu quero rogar pelo cunhado do pastor Antônio Carlos, Senhor, que hoje foi atropelado e não socorrido e está muito grave no hospital. Senhor, que os ossos se colhem em nome de Jesus, que o Senhor tire hematomas, Senhor, que o Senhor tire edemas, que o Senhor cuide do pulmão desse homem, Pai, em nome de Jesus. É teu servo, não deixa que a vida dele seja ceifada, Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua provisão, meu Pai. Senhor, tu és o nosso socorro, então nos socorre, em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre
todos e que, em nome de Jesus, o que te pedimos em fé, Senhor, nós possamos receber, não, Senhor, porque mereçamos, mas porque a tua graça nos basta, mas porque o teu poder se aperfeiçoa, Senhor, nas nossas fraquezas. Eu oro em concordância com meus irmãos e irmãs, crendo na tua bondade, na tua misericórdia, pois o Senhor agindo, ninguém impedirá. Abençoa-nos, Deus, e seremos abençoados. Nós oramos em concordância, ligando no céu e na terra, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe, que o Senhor já saia nesta noite para pelejar por nós, que o Senhor nos cure, nos restaure, que o Senhor liberte de cativeiros e que pela manhã, quando a misericórdia dele se renovar, nós também possamos receber graça e misericórdia. Deus te abençoe, uma boa noite de descanso e que amanhã a gente possa, como igreja, viver a ceia do Senhor. Amém? Amanhã completamos 7 dias depois da Páscoa, dia de gratidão e de selar a bênção de Deus sobre todo o nosso ano daqui para diante. Receba. Deus abençoe, Deus te guarde. Beijo da sua pastora. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.